sejam bem-vindos, está que rápido, segunda-feira, cá estamos nós, depois de uma semana onde gravámos na sexta, não é? Portanto, estamos há mais de uma semana sem estar cá. E temos a novidade, deixamos já que na próxima semana não gravamos segunda, exatamente. gravamos quarta, para ir de encontro ao pedido de várias famílias, tendo em conta que os candidatos ao título jogam 2 na segunda e 1 na terça, nós vamos gravar na quarta, véspera de Natal, Sim. para vocês estarem a fazer as rabanadas e ouvirem-nos. Sim, para quem faz viagens na véspera de Natal, para ir ter com as suas famílias, tem o ataque rápido para ouvir. Estou a imaginá-los a dizer aos filhos, os filhos a quererem ouvir músicas de Natal, eles dizem, não, vamos ouvir o... Depende dos filhos. o ataque Depende dos rápido. filhos, né? Depende da idade dos filhos. É verdade, é verdade. Muito bem, Diogo, bem-vindo. Olá, bom dia. Estás Cá de estou eu, regresso. Tinhas estado já cá no início do mês, não foi? Há dois anteriores, sim. Nosso sim, Diogo sim. é pau para toda a obra. Estou cá sempre que precisem de mim. O Zamorano De Aldoar ou de De Leixões, Aldoar. é indiferente, sim. Estamos sim. a tentar perceber quem é o estagiário do BA que conhece o Diogo, Sim, ou pelo menos conhece essa alcunha, portanto... que é uma alcunha Sim, já há muitos anos, sim, não é? Ou que seja, é uma de alcunha outras que vidas. não é usada por praticamente ninguém. Mas é uma coisa que tu te orgulhas? Ou seja, é uma coisa que tu fazias bandeiras, Por tu isso é que há uns dizias, eu tempos tu sou trouxeste a o história da Zamorano. camisola do Zamorano. Também já, exatamente. Ah, Nada é por ok. acaso. Mas por isso é que tu dizes... Orgulho-me porque é sinal que eu tinha aquele penteado avançado dos anos 90 Ok. Sim. e que era Mas tu dizias que eras o Zamorano do Não, Leixões? não. Como é que é? Zamorano? Zamorano de Leixões, Leixões. ou de Leixões de Aldoar, Aldoar. que era de onde eu era. Eu acho que só eu é que me chamava isso. Estamos a conseguir encontrar Por isso é a que temos de origem saber. Se eu for como é que se chama a página? Eu sou autoproclamado. Exato, se eu for ao teu telemóvel não vou encontrar aí Não. Portanto, tu andas a tentar que o nome pegue. Exatamente. Sim, é isso. Mas prometo que a outra conta não é minha, por isso é que eu quero saber. Muito bem, Portanto- se a pessoa que nos manda mensagem para o Twitter do ataque, para nós sabermos quem é, para dizer ao Ou Diogo se que ele alguém anda- tiver pistas sobre a identidade, que manda, que diga. exatamente. A pessoa só vai mandar mensagem quando o Diogo sair da porta. Portanto, Exato. só faça Mas pronto, estamos de volta. Olha, era grande ideia mandar Era. mensagem durante o ataque para não sabermos que eras tu. Exatamente. Exato. Mas era que Despistar. escrever assim forma. Não, mas isso ainda entregava mais porque o ataque está a ser gravado e, portanto, se mandasse Pois é. Isso era muito. Pois é verdade. Renato, pronto. bota Estou-te a atenção poupar. a isso, Renato. Bota atenção. Estou-te a poupar Não, aqui, não, é uma não. humilhação histórica. O engraçado é que Imagina- eu fazia isso, certeza absoluta. Era um fail Ai, enorme. meu Deus. Olhem, Mas pronto. Só para explicar, isto é porque no X alguém anda recorrentemente a chamar o Zamorano de... e o alguém é Leixões. uma conta relativamente conhecida que é o estagiário do BA, que é o Bandeira Amarela, não é? Exatamente. Sim. Anda. Sim. E que mandou um abraço, portanto, se calhar sabiam que hoje seria eu e mandaram um abraço antecipado. Portanto, Só está naquele grupo. Yeah. Mais ninguém além daquele grupo é isso. sabia. É Olha, isso. há que às vezes pode ser alguém dali. O César, eu acho que é o César. Não, se fosse o César, ele já se tinha descozido, já tinha publicado na sua conta pessoal, de certeza absoluta. Olha, está a ser o melhor, Tá a a ser, melhor tá a intro ser. de Olha, sempre. muito bem, olha, o Sporting e Benfica já jogaram, Sporting e Benfica ganharam, 2 jogos com adversários diferentes, mas com resultados relativamente semelhantes. O Futebol Clube do Porto só joga hoje, nós vamos olhar um bocadinho para estes 2 jogos do Sporting e do Benfica, até porque o Sporting tem aqui algumas situações que tem de resolver nas próximas semanas, fruto de Taça das Nações Africanas, ilusões e não sei o quê, vamos olhar para isso também, mas vamos também olhar para uma semana que passou, uma semana de competições europeias, que foi mais uma vez muito positiva para Portugal, e depois de alguns arranques tremidos, onde parecia que o nosso lugar até estava em risco, agora até estamos tranquilos, até tendo em conta que os Países Baixos estão com algumas dificuldades em apurar equipas para a próxima fase. Eu sei que tu gostas dessas coisas, portanto depois Sim. eu dou-te a palavra para tu Mais do, explicares. mais do que o estar em perigo, ou o estar em risco e não estar, é mesmo a ambição de chegarmos ao 6º lugar e o que é que isso representa para o futebol português. Mas lá chegaremos. Lá chegaremos. Olha, Sporting e Benfica já jogaram. O Benfica ontem tinha um jogo teoricamente difícil. Eu lembro-me que o Benfica, dos 3 candidatos ao título, pós-derby, era o que tinha o calendário mais difícil até ao final da primeira volta, com deslocações complicadas. Esta era uma delas. O que é certo é que o Benfica transformou o difícil em aparente fácil, porque a primeira parte não foi fácil, ao contrário da segunda, mas deu aqui uma prova muito interessante
de que está aí para as curvas. Obviamente o atraso pontual é significativo, mas se calhar dá aqui um embalo para olhar depois para o mercado de janeiro, olhar também para o que falta de competições europeias, Taça de Portugal. Começa a ser o trabalho de José Mourinho, não é? Começamos a ver realmente o dedo de José Mourinho nesta equipa. Sim, eu acho que desde logo fazer aqui uma alusão ao Moreirense de uma forma elogiosa, mas também de uma forma desculpável, entre aspas, porque o Moreirense, daquelas equipas mais surpreendentes deste início da época, acho eu, e não estou a ser injusto de forma alguma, individualmente a equipa menos capaz, portanto, a equipa mais modesta, ou seja, se pensares em Gil Vicente, em Famalicão, que tem grandes jogadores, e se ainda colocares aqui o Vitória, o Moreirense não tem as mesmas armas para lutar contra estas equipas. Isto abona a favor da equipa, e bateu-se muito bem em Alvalade durante grande parte do tempo, bateu-se bem também em casa contra o Porto e só sofreu perto do fim, mas não há uma equipa que tenha argumentos de sobra para conseguir bater-se de igual forma com os grandes. Ainda assim, obviamente era uma deslocação muito complicada para o Benfica, até porque acho que nas últimas 3 épocas não ganhou. A última vitória foi em 2021, se não estou em erro. Sim, acho que até foi aqui que caiu o Roger Schmidt. Foi aqui que caiu o Roger Schmidt, foi o último jogo do Roger Schmidt. E por isso era um jogo sempre complexo. O Benfica tem tido mais dificuldades em casa do que propriamente fora, ou tem tido melhores resultados fora do que em casa. Parece-me que o Mourinho, estando próximo do seu 11, de ter arranjado aqui um 11, é alguém que conseguiu, de uma forma inteligente, misturar, fazer ali duas alterações importantes na Liga dos Campeões, que surpreendeu o Nápoles, mas aqui voltou ao seu 11, e aqui já estou a incluir o Tomás Araújo e não o António Silva, que desta vez não entrou, e eu acho que começa a sentir outra vez. Eu acho que a melhoria do Benfica tem muito a ver com algo que nós já tínhamos falado aqui há umas semanas, no pós-lesão do Luca Bacchio, que é o Benfica estava com um nível de jogo bastante modesto no início da época, depois aparece o Luca Bacchio e parecia que era a solução para todos os males do Benfica e ia ser o criativo, o desbloqueador dos jogos do Benfica. Parece-me que era sempre muito mais fumo do que fogo, muitas vezes soava a pólvora seca, e o Benfica, sem Luca Bacchio, acaba por ser uma equipa que encontra outras soluções e está mais equilibrada. Está mais equilibrada, até de certa maneira outros jogadores emergem. Abre o flanco para Dedic, não é? O Dedic bom jogo. O próprio Rios tem estado melhor, acho que não tem propriamente a ver com isso, mas há outros jogadores a assumirem. O Sudakov aos pouquinhos lá vai começando a mostrar também algumas coisas. Não podemos esquecer que o Sudakov andou sempre a contas com problemas físicos praticamente desde que chegou, não é? Sempre ali... E chegou no fecho do mercado. E enfim, há coisas mais invisíveis que também nós não pensamos nisso no dia a dia, mas ele teve o ataque ao prédio onde estava a sua família lá em Kiev, e acho que isso aí deve afetar toda a gente. E é um jogador que não, pelo valor, pela necessidade urgente de um criativo, de um pensador de jogo, não é alguém que chegou e teve tempo para se enquadrar na equipa, não teve que jogar logo, e portanto precisa desta margem, a equipa também desta margem, mas parece-me o Benfica a começar de facto a mostrar mais futebol, mais argumentos, e realmente nos últimos jogos, se excetuarmos aqueles primeiros 20-25 minutos contra o Sporting, já é um Benfica a um nível bastante mais aceitável, embora eu acho que ainda com potencial para ser muito mais do que isto. Diogo, nós vemos como é que o Benfica joga, não é? Um jogo interior muito forte, com o Orsnes e com o Sudakov sempre em sobreposições, aparecerem ao lado do Pavlidis, aparecerem nas costas, e depois muita profundidade para o Dedic e para o Dal, com equilíbrio dado depois pelo Barrenetxea ou eventualmente pelo Rios, quem calhar de estar naquelas posições. E depois tem um joker, não é? Tem um joker que é o Pavlidis, que depois de uma primeira época muito boa, este ano acho que até está melhor do que estava no ano passado, marca golos de todas as formas, aproveita muito bem os erros adversários, mas é um Benfica que está muito coeso, e era um problema que havia com o Bruno Lage. A equipa, as zonas de pressão do Benfica eram muito pobres, era muito fácil desmontar o Benfica, e agora já não é tão fácil. Exatamente, sim. E queria pegar nesse aspecto, que eu acho que
um dos aspectos onde se nota que de facto o Benfica tem crescido ultimamente, e eu acho que é mais na componente física e na componente de pressão, e não deixar o adversário jogar e pensar à vontade, porque no início da época, tanto com o Bruno Lage como nos primeiros jogos do José Mourinho, o Benfica era uma equipa muito permissiva, pouco aguerrida, que deixava o adversário trocar a bola à vontade. E já em zona de meio campo ofensivo. E o expoente máximo disto que estou a dizer foi o jogo com o Gil Vicente na Luz, onde o Gil Vicente teve imensa posse de bola e conseguia concretizar em oportunidades. Este Benfica está muito melhor nesse aspecto, portanto eu acho que o Mourinho começa a treinar alguns jogadores que eram mais fracos nessa componente, como o Sudakov, e começa a melhorar a pressão coletiva. Ontem o Moreirense começou com uma equipa muito aguerrida e muito agressiva. Portanto, apesar do resultado ter sido muito dilatado, o Moreirense começou muito agressivo em campo. O Benfica teve algumas dificuldades. Eu lembro que houve 1 ou 2 lances que se via o Otamendi devia estar com a missão de secar o Schettino, fosse em que zona fosse. E houve momentos do jogo que o Otamendi estava quase ao lado do Pavlidis. Mesmo ao lado do Pavlidis a pressionar. Só que depois ficava com aqueles 30 metros nas costas, tinha que vir a sprintar para trás. O Benfica demorou a acertar as marcações. Eu acho que só na segunda parte, não sei se foi fruto também do Orsnes ter ido. Portanto, o Orsnes, ao intervalo, sai o Barreiro, o Orsnes vai mais para o meio, fica o Rodrigo na direita, e a pressão começou a ser muito mais efetiva, porque na primeira parte, em 3 ou 4 ocasiões, o Moreirense conseguiu sair da pressão, principalmente pelo lado direito, pelaquela ala direita, o Dinis Pinto e o Diogo Travassos, que é uma dupla muito forte, estão os dois a fazer uma época extraordinária, e muitas vezes conseguiram superioridade, conseguiram criar perigo. Depois o Dalo, o Sudakov e o Enzo começaram a estar mais agressivos, mais próximos. O Benfica melhorou essa pressão, originou 1 ou 2 golos por uma pressão feita do lado esquerdo, uma delas até foi o Sudakov que recuperou a bola. E penso que o Moreirense também perdeu muito esse lado agressivo do jogo com a saída do Vasco Sousa, que é um jogador, apesar de não ser um jogador muito grande, fisicamente não é assim muito imponente, intenso, mas faz lembrar o João Moutinho, porque é daqueles que é pequenino, mas que vai a todas. Uma lesão, deixa-me só, esta lesão gravíssima, grave, novamente no perónio direito. E o Moreirense foi muito abaixo porque perdeu muita dessa energia, porque o Vasco Sousa é também um jogador muito chato e que estava de facto a fazer muitas faltas, a sofrê-las, e o Benfica acabou por aproveitar muito bem, pressionou melhor, aproveitou os lances, lá está. E eu acho que o Benfica aqui há umas semanas não conseguia ganhar a bola em terrenos tão avançados quanto ontem ganhou 3, pelo menos. Uma delas foi o Redes passou diretamente para o Orsnes, portanto não foi uma recuperação com muita energia por parte do Benfica, mas era um Benfica mais subido e muito mais eficaz nas marcações, que depois conta com um Pavlidis, que é um excelente ponta-lança, muito completo, como disseste, ele marca excelente gesto de cabeça, ele cabeceia quase atrás de onde está o seu corpo, marca de direito, marca de esquerdo, e também cria muito. É um jogador que principalmente o ano passado, se calhar gastava muito da sua energia porque ele tinha que criar os lances ofensivos da equipa. Este ano parece que está mais posicionado na área e está eficaz. O Moreirense teve vários lances, especialmente a primeira parte, teve vários momentos. Eu lembro-me que estávamos aqui a ver o jogo, Renato, estávamos a comentar que houve ali momentos em que o Moreirense estava a trocar a bola com muita facilidade. O Benfica, o golo ajudou muito o Benfica a descomplexar-se. O golo e a lesão do Vasco. Sim. Luís, o Benfica ganha no final do jogo. O Mourinho fala ao saudoso Teófilo e diz qualquer coisa como estamos a conseguir. Saudoso, não. Sim, desculpa, eu uso saudoso e depois esqueço-me que ele é vivo e bem vivo. Ele perguntou-lhe se pelo título e se estava a gostar mais da equipa e não sei o quê, e o Mourinho disse qualquer coisa como estamos a conseguir esconder bem os nossos defeitos e a melhorar algumas virtudes. Portanto, o Mourinho, apesar de estar aqui com uma sequência de resultados positivos e ter-se relançado na Liga dos Campeões também, não deixa de deixar o recado a Rui Costa de que isto está muito incompleto. Acho que nem seria Mourinho se não fosse assim, né? Portanto, ele quase todas as oportunidades que tem dá aí essa chega. Rui Costa deve ser a pessoa mais ansiosa que chegue em janeiro para deixar de ouvir o José Mourinho, dar-lhe 2 ou 3 fevereiro, sim. Pois, a questão é que janeiro é muito difícil. Eu acho que janeiro deixou de ser como nós o conhecíamos, porque nós sempre conhecemos janeiro como havia jogadores que já estavam ou tinham terminado a época na América do Sul e então vinham mais cedo, estavam já com os novos companheiros e vinham com algum ritmo.
ou então jogadores que estavam mais livres no mercado, ou incompatibilizados, etc., e estavam prontos para o início do mercado. E depois lá se faziam ajustes que, como sempre, também eram mais intensos no final de janeiro. Agora, pelo menos o que o ano passado nos mostrou, e tu fizeste um mercado flash, saberás ainda melhor do que eu, não acontece praticamente nada até ao fecho. Porque há a jornada da Liga dos Campeões dia 29, há duas, não é? Há 21 e 28, e depois a Liga Europa também. Portanto, aquelas últimas 48, 72 horas é um frenesim autêntico, porque é quando se percebe, vais em frente, tens dinheiro, não vais em frente, tens que vender, portanto fica tudo amarrado, vai ser mais um mês de completa especulação e uma vez mais, eu acho que para as posições que o Benfica precisa, sobretudo o extremo, o jogador criativo, vai ser muito difícil o Benfica, com um preço que não seja proibitivo, chegar já ao início de janeiro e dar uma prenda que satisfaça José Mourinho. Sim, é difícil. O mercado de janeiro é cada vez mais difícil e há cada vez mais falhanços. Eu lembro, por exemplo, o Sporting nos últimos 2, 3 mercados de janeiro, as contratações que faz, com a exceção do Rui Silva, que pronto, aí uma contratação obviamente em cheio, o resto das contratações são os jogadores que depois não se conseguem afirmar. Eu acho que acaba por ser o geral de quase todos os clubes. O segredo, e eu até acho que é estranho os candidatos ao título não olharem, é olharem para o mercado interno. Porque o mercado interno é mais fácil contratar para os 3 candidatos ao título e eles olham um pouco para o mercado interno no mercado de janeiro, que é estranho, obviamente. Quando eu falo, por exemplo, de um Gustavo Sá, não é um jogador barato, mas se calhar é mais fácil contratares um Gustavo Sá que te vai dar uma estabilidade e uma projeção depois para os próximos anos do que ir buscar um jogador ou um clube qualquer de Itália. Quantos jogadores é que o Benfica comprou por mais de 20 milhões de euros? E deve ser o valor do Gustavo Sá hoje em dia, e o Famalicão bate sempre o pé. Não acredito que vá vender por menos de 15, 20 milhões de euros, mas não me parece que seja um jogador que fica a dever a alguns que o Benfica escolheu. O Zabiri, por exemplo, que está agora incrível. Zabiri e Gustavo Sá marcaram e assistiram. O Gustavo assistiu, o Zabiri marcou 2. Sim, mas depois... O Gustavo marcou também? O Gustavo marcou o segundo. Foi um remate do Zabiri que o guarda-redes defendeu. Portanto. Muito bem. O Benfica então joga taça, não é? Joga taça em Faro. Em Faro, exatamente. E o Sporting joga taça nos Açores. O Porto recebe Famalicão. E acho que até... acho que não consigo atravessar-me com nenhuma passagem. O Porto joga em casa, tem sempre essa... Mas o Porto em casa não tem sido propriamente uma equipa assim tão capaz quanto isso, não é? Recentemente o jogo com o Vitória, vamos ver hoje à noite, mas eu prevejo um jogo muito complicado para o Porto, com este Famalicão. Este Famalicão joga muito à bola, é uma equipa muito interessante, não esteve bem contra o Porto, precisamente. O Porto dominou esse jogo, tirando aquela bola que foi ao poste, bateu nas costas do Diogo Costa e saiu, mas o Famalicão criou pouco. Mas eu acho que no Dragão, curiosamente, acho que a equipa até vai ter um bocadinho mais de espaço para poder explorar as debilidades do Porto. Eu estou muito curioso para ver este jogo. Um jogo é na RTP, e tem sido interessante, porque eu estava aqui a ver, passa a publicidade, o Benfica vai ter 3 jogos seguidos. Em canal aberto? Não, 3 jogos seguidos fora da Sport TV. Okay. Portanto, jogou na TVI, joga na RTP esta semana para a taça e depois jogará na Benfica TV, o que há de ser histórico. O Benfica 3 jogos seguidos sem dar na Sport TV. Olha, o Sporting também joga para a taça, também jogou esta jornada, bateu o Aves, o AFS, que já estávamos aqui a falar em off, que está a ter um campeonato muito complicado. Eu fui ver, em jeito de curiosidade, o último classificado no ano passado, exatamente a esta altura, tinha 9 pontos, ou seja, mais 6 pontos que o Aves. Portanto, o resultado acaba por ser normal, até porque o Sporting tem-se dado bem nestes jogos contra equipas mais modestas, porque o Sporting tem uma capacidade de os desbloquear muito boa, mas o Sporting tem aqui alguns problemas que se vão agudizar agora com a Taça das Nações Africanas, com a ida do Diomande e com a ida do Kendo, do Geni. O Sporting está a tentar atrasar a ida dos 2 jogadores para o pós de jogo de Santa Clara, mas não parece fácil, porque não há Kenda, que vai ser operado em Londres, não há Pedro Gonçalves, que teve uma recaída ou nova lesão, ainda não conseguimos perceber muito bem o que aconteceu,
não vai haver Diomande, não vai haver Géni, portanto há aqui uma série de situações, ainda não há Nuno Santos, ainda não há Bragança, ainda não há De Bast, que ainda está a recuperar, portanto são muitas baixas para um Sporting que vai ter aqui um ciclo de jogos muito difícil, com Paris Saint-Germain, com Santa Clara, campeonato também, portanto a vitória certamente empolgou, mas há preocupação por quem vem. Sim, eu desde logo, começando pelo Aves, eu por acaso não acho que seja das piores equipas que me lembro em termos individuais. Em termos coletivos, como foi uma equipa a receber jogadores tão em conta-gotas, jogadores com especificidades também, não é? O caso do Ruben Semedo, por exemplo, que é um jogador com muita qualidade, mas com a irregularidade, vou dizer assim, que conhecemos nele. O Semedo chegou já em outubro. É isso, já chegou com o mercado fechado, portanto é estes conta-gotas, depois mudou o treinador, João Pedro Sousa, enfim, pegou num barco já afundado, e então parece-me que é uma equipa numa espiral negativa, porque eu estive a ver o último jogo em casa contra o Rio Ave, e o Aves esteve muito perto de empatar ou de ganhar o jogo, depois tem uma expulsão, enfim, que não fez sentido, uma expulsão. Sim. Já não me lembro do jogador, mas vou dizer que foi estúpida, o espanhol, e deixou tudo a perder. Exatamente, o Jaime deixou tudo a perder, deitou tudo a perder. Agora, nestes jogos, não parece que tem a ver com o Aves, parece-me muito a ver com o Sporting e com a capacidade brutal que a equipa do Rui Borges tem para, em casa, desmontar, tornar absolutamente fáceis e tranquilos os jogos, porque marca cedo, continua em cima, normalmente ao fim de meia hora já está a ganhar por 2 ou 3, neste caso até só foi depois da meia hora, mas os gols depois vieram todos, mas depois foi tudo seguido, e portanto o Sporting conseguiu resolver fácil. Essa questão da CAN realmente é complexa. Eu acho que este surgimento do Eduardo Quaresma, aos pouquinhos, que nós começámos a ver no último mês, foi quando o Rui Borges começou a perceber, o De Bast não vai voltar tão cedo, o Diomandé vai embora, e por isso convém começar a lançar o Eduardo Quaresma. Ele faz aqui outra vez mais meia hora de jogo, já tinha jogado também em Munique, e portanto aos poucos ele vai preenchendo esta lacuna, e acho que o Eduardo Quaresma também aos poucos começa-se a entrosar um bocadinho melhor neste sistema, que eu acho que é complexo. Não sei se na formação ele jogava num sistema de 4, mas desde que chegou a sénior nunca jogou, e acho que no Tondela era a 4, mas ele não tem uma boa época no Tondela. Jogava com o Ricardo Costa e foi a época de descida, as coisas não correram bem, e ele não jogava sempre. Às vezes jogava o Jota Gonçalves, acho eu. E foi interessante a forma como o Sporting, com este ataque, tornou tudo simples, tudo fácil, mas o Sporting vai outra vez a um campo onde passou bastantes dificuldades, não é? Onde o Maxi foi expulso daquela maneira, e estava na cara que o Sporting ia lá deixar pontos e conseguiu não os deixar no canto do cisne, passa a brincadeira, mas é uma equipa com... Brincámos sobre isso há pouco, apareceu-nos um emoji no X que é muito engraçado em relação a este Sporting, que é parece um brutamontes com o símbolo do Sporting, com os clubes mais do ginásio a dar encontrões nos clubes mais pequenos, mas depois a deixar passar os grandes. Passa brincadeira, expressão. Antes da vitória contra o Marselha, o assunto no reino do Leão era Rui Borges, a incapacidade que ele tinha de ganhar jogos. Aliás, nós falámos disso aqui, uma série de jogos. E a verdade é que ainda não deu bem com a tecla, não é? Eu, quando comecei a ver aquele jogo na Luz, pensei, ok, já está a chegar lá, mas depois o resto, aquele eclipse durante uma hora, para mim, muito difícil já de tinha perceber. sido assim no ano passado. Exatamente, sim. Mas o ano passado jogou com 2 resultados, o empate continuava-lhe a servir. Este ano acho que serve no sentido de empatar na casa de um rival direto, mas tendo em conta o potencial atraso para o Porto, acho que o Sporting, não estou a dizer que o Sporting tinha que ganhar, mas o Sporting, a meu ver, naquela hora de jogo, tinha que mostrar mais em termos ofensivos, não o conseguiu. Neste jogo também, alguma rotatividade do Rui Borges que é interessante. Voltou o Kvaratskhelia, que há muito estava aqui meio apagado. A não convencer. Certo, ok. É um jogo
não é o melhor jogo também para ele mostrar, mas é de facto um jogador completamente diferente do Yulman. Passos longos, Pois. Por acaso não desgosto dele. Também não, deve ser boa gente. Ele e o Mangas dá coisas diferentes. Pois dá. Isso estamos de acordo. Mas foi. Já percebi onde é que vocês querem ir. Eu não estou aí para aí, pá. Eu estou a falar pela positiva e pegando um pouco nisto, eu acho que o Coxa não é tão metódico. Já o tratas assim? Já o trato assim. Eu já o conhecia dos tempos de... Quando eras os Zamorano de Leixões, não é? Nas minhas férias em Levante. Das férias em Levante. Não, mas o Coxa não é tão metódico como o Yulman, como o André Simões, estão mais elegantes. Ele parece mais... é muito mais trapalhão, mesmo a correr, mesmo a postura a correr. Ele parece, chama-lhe rock and roll, não é? Parece mais trapalhão, mais precipitado, mas eu gosto da energia que ele dá. Ele está sempre perto da bola. Às vezes não é necessariamente bom, porque tem lá muitos colegas à volta, mas eu por acaso gosto de algumas coisas... Neste tipo de jogos desfaz. Gosto da energia nos jogos difíceis é muito complicado. Sim, porque ele abusa no passe longo. Perde muita bola, mas pronto, são outros 500. Não é a melhor capacidade dele, o passe longo, abusa disso, mas nestes jogos passaram quase todos, acho que a eficácia de passe foi muito boa e acho que traz coisas boas ao Sporting de Rui Borges. Acho que agora o Rui Borges, vai dar para ver a fibra do Rui Borges enquanto treinador neste próximo mês, por causa das lesões e do mês da ausência. O mês da ausência de Cano, que pode não ser um mês, porque o Moçambique se calhar não vai à final, ou Costa Marfim na Cano, nunca se sabe muito bem. Mas acho que vai dar para ver muito bem. Costa Marfim vai andar nas fases finais, certamente. Pois. Sim, o Moçambique não acredito que vá tão longe. Esperemos que sim, obviamente. Mas vai dar para ver a fibra do Rui Borges enquanto treinador, porque ele vai ter quase obrigatoriamente que criar ali soluções e, portanto, já se vê que uma delas é a entrada do Mangas. Havia a questão se o Mangas ia para a frente ou para trás. Neste jogo o Mangas começou de trás, para aproveitar se calhar a maior verticalidade dele e a menor técnica em relação ao Maxi Araújo. O Maxi Araújo está de pé quente, está super eficaz. Para mim é dos melhores jogadores do campeonato, os jogadores mais completos do campeonato. Outras opções que ele se calhar vai ter que inventar. Provavelmente vai ter que Sim, ser o Alisson também tem vindo a jogar mais, foi titular em Munique. E uma outra alternativa que eu acho que qualquer dia o Rui Borges vai lançar é o Luís Soares e o Ioannidis ao mesmo tempo. Eu acho que se há qualquer dia ele vai começar assim. É a segunda vez que ele testa isso. Sim, portanto, colocar se calhar o Soares, que é mais tecnicista, dá-se melhor, tem maior intimidade com a bola, se calhar mais solto, e o Ioannidis mais fixo. Ele curiosamente fez ao contrário. Desta vez foi ao contrário, Desta vez colocou o Ioannidis mais a partir da esquerda, que é mais possante, mais vertical agora. Desta vez ele estava a golear, portanto, estava com um adversário mais subido e sem tanto aglomerado defensivo. Eu acho que na eventualidade de começar um jogo assim, que acho que dificilmente começa, mas eu acho que ele optaria pelo Soares mais descaído, ou então põe os dois numa posição mais central e pede mais ao Mangas ou ao Trincão para fugir mais ao Mangas ou ao Maxi ou ao João Simões, que também abre bem pela esquerda, mas pronto, acho que vai ser bom perante todas estas limitações de jogadores, principalmente ofensivamente falando do Sporting. Acho que vai ser bom para o Rui Borges, para ver se ele dá esse passo em frente, taticamente. No ano passado, exatamente, não nesta altura, mas ali no mês de janeiro, o problema era os médios. O Sporting não tinha médios, por isso é que aparece o João Simões. Sim. Agora estamos a falar de 3 jogadores da mesma linha, não é? Sim. 3 jogadores da zona ofensiva e erráticos e que mexem, a qualquer momento mexem com o jogo. Mas eu acho que o reforço de inverno do Sporting, eu sou muito fã. Daniel Bragança, não é? Não, vai ser mesmo o Ioannidis. Ou seja, eu estou a imaginar uma segunda volta com o Ioannidis a ser muito preponderante, não em detrimento de Luís Soares, claro. Com Soares, de alguma maneira, mas eu acho que é um craque que o Sporting tem ali no banco. Então, obviamente também teve as suas questões para já, mas... Teve a lesão, não é? É isso, mas no melhor momento teve a lesão, se ele estiver bem, acho que vai ser um jogador que tem que jogar neste Sporting. Provavelmente vamos vê-lo agora nos Açores, se calhar até no titular. Eu mais do que os Açores, obviamente o Sporting até pode nem passar, mas acho que depende também da fibra daquele relevado, que nem sempre acontece, mas acho que eu estou muito curioso para o regresso a Guimarães. Volta a ser nesta altura natalícia, vai ser na véspera da consoada e o Rui Borges volta a uma casa onde foi feliz, mas não é propriamente muito bem visto. O ano passado teve aquele incrível 4-4, também foi, salvo erro, em janeiro, logo no início de janeiro. Eu acho que é o segundo jogo do Rui Borges. É isso.
Primeiro é com o Benfica. Ganha o Benfica e depois empata lá. Acho que é qualquer assim. Sim, antes da Taça da Liga. O golo do Trincão mesmo, já no fim, um golaço. Sim, e de facto vai ser um jogo muito, muito interessante, sendo que logo a seguir, não muito tempo depois, o Sporting vai outra vez de frontal Vitória para a Taça da Liga, e a meio de janeiro ainda pode enfrentar o Vitória para a Taça de Portugal se passarem as suas eliminatórias. Sim, vamos ver. O Sporting não vai jogar com o Paris Saint-Germain. Vai, mas isso é só 21. Salvo erro. 21. Estás a ver mal? Estou eu a ver mal? Não. Quer dizer, a última vez que vi o calendário da Champions era 20. Dia 20. De janeiro. De janeiro. Está bem. Esquece. Não é no sábado. Esquece, estava a 20. E depois acaba em Bilbao. Em Bilbao, exatamente. Olha, já que estamos ponto perfeita para as competições europeias. Fala-nos lá do ranking, eu sei que tu gostas. Primeiro explica uma coisa que eu acho que nem todas as pessoas sabem, a questão da divisão de pontos pelo número de equipas que estão, mesmo quando a equipa já está eliminada, que é sempre muito importante. Sim, portanto, só para contextualizar, o ranking da UEFA é a 5 anos, ou seja, conta o desempenho desta época e das 4 anteriores, e no final desta época a posição final de 25-26 determina o número de acessos, não na próxima época, mas na época seguinte, em 27-28. E é para aí que estamos a olhar. Ou seja, Portugal está no 7º lugar, já tem estado no 7º lugar, por isso é que só temos 2 equipas na Champions, ou uma mais uma, porque podemos até só ter uma, caso o Benfica não tivesse, por exemplo, passado o play-off. Só aqui abrir aqui. São 2 eliminatórias, neste momento estamos a enfrentar. O nosso classificado. O ano passado não foi preciso. Ou foi preciso? Não, o ano passado não foi preciso por causa do vencedor da Liga Europa, o Benfica teve acesso direto, mas normalmente tem esta questão. Eu ia só aqui abrir o ranking para também saber exatamente o número que está, mas basicamente Portugal, as vitórias de Portugal e as da Bélgica, que está atrás, contam mais do que as da Holanda, que está à frente. Porquê? Porque a Holanda tem 6 equipas nas competições europeias. Quando tu ganhas um jogo, o teu triunfo dá-te 2 pontos de ranking, mas tens que dividir aquilo por 6. Mesmo que as equipas já não estejam lá, divide-se por 6. E é assim toda a época. Por isso, uma vitória do Ajax vale sempre menos do que uma vitória do Sporting. Porque, no caso português, divide sempre por 5. Apesar de já não termos o Santa Clara. Divide sempre por 5. Ou seja, sempre que Portugal ganha um jogo, por comparação com os Países Baixos, Portugal aproxima-se, isto em número de vitórias iguais. Olhando para o ranking, atualmente, o grande objetivo é chegar ao final desta época no 6º lugar. Portugal está 2.1 no coeficiente em relação aos Países Baixos. A Bélgica já está muito para trás, a Bélgica já está praticamente arrumada desta luta, mas Portugal tem efetivamente muitas hipóteses agora. Estas 2 últimas jornadas foram espetaculares para Portugal, porque Portugal ganhou 4 em 5 há 2 jornadas, só o Braga que não empatou com o Rangers, e agora ganhou 4 em 5 jogos, só o Sporting é que perdeu em Munique. Foram ótimos resultados para Portugal, por isso esta aproximação, foi uma aproximação de mais de 1 ponto no coeficiente. Mais ainda é aqui a questão de que Portugal vai ter estas equipas, provavelmente em fases adiantadas, muito mais equipas do que os Países Baixos. Os Países Baixos, o Ajax está praticamente arrumado, tem 3 pontos. Se ganhar os 2 jogos que faltam, que não são muito difíceis, consegue chegar aos 9 e poderá estar na equação para seguir em frente, mas pode não acontecer. O PSV tem 8 pontos, mas vai ter um calendário terrível, vai a Newcastle e recebe o Bayern na última jornada. Portanto, o PSV pode não fazer mais nenhum ponto, e se isso acontecer, as 2 equipas dos Países Baixos estão eliminadas na Champions. E na Liga Europa, ajuda-me, Diogo, o Utrecht está praticamente eliminado. E o Feyenoord tem 3 pontos, também está praticamente eliminado. E o Go Ahead Eagles tem 6 pontos. E o último jogo do Go Ahead Eagles é em casa contra o Braga, se não me engano, ou é em casa ou é em Braga?
Acho que é em casa, contra o Braga, e esse jogo é importantíssimo para este desfecho final, porque se o Braga elimina o Go Ahead Eagles, eu diria que está praticamente feito. Ainda faltam, isto é muitos Cs. O grande perigo para Portugal é só um. É nos Países Baixos. É nos Países Baixos, pronto. Vamos imaginar, se o Braga consegue eliminar o Go Ahead Eagles, 5 dos 6 já foram. Isto no melhor dos cenários, claro. O que é que sobra? O AZ Alkmaar na Conference League. A Conference League é muito fraca este ano. No ano passado havia um bicho-papão chamado Chelsea, que desde o início, eu não sei se alguma vez contei isso aqui, mas eu apostei aqui dentro com uma pessoa, antes da competição começar, que essa pessoa dizia, o Chelsea ganha a Conference League, e eu apostei nas outras todas. E no fim da época eu tive que lhe pagar um almoço. Portanto, imaginem. E de facto havia esse bicho-papão. Este ano não há bicho-papão. Mas as vitórias na Conference contam menos. Não. É igual. As vitórias na Conference contam igual. É? Esse é o problema. É que... Eu estava aqui a ver no site da UEFA, eles me dizem acho isso. que é tudo igual. Não, é tudo igual. A partir daqui, nesta fase, é tudo igual. Os pontos de bónus é que são diferentes, ou seja, quando passas aos oitavos de final da Liga dos Campeões, ganhas um bónus grande. Tens toda a razão. Na Conference, eu nem sei se... Acho que é só a partir das meias ou a partir dos quartos. Portanto, Portugal tem aqui uma ótima hipótese de... o Sporting passa. O Benfica, acho que está difícil, mas até pode acontecer. Porto e Braga estão... Porto e Braga já passaram praticamente. Portanto, pelo menos 3 das 4 equipas vão seguir em frente. 2 delas, se calhar, nem vão precisar de play-off. E vão diretamente para os oitavos. Portanto, o cenário é muito interessante para Portugal, na época 27-28, ir com 3 equipas para a Liga dos Campeões. Potencialmente. Sim. Que já não acontece há bastante anos. Não é há 4, bastantes. Se calhar é uma ronda inteira desde que começam a contabilizar os pontos. Se calhar há 5 anos. Não é há termos muito lá tempo. 3 equipas. As últimas 2 épocas só. Pai. É que... Ok, achava que era... Não sei se estou enganado, mas acho que só as duas últimas. O Renato vai confirmar. Mas agora lanço o assunto, porque nós estamos numa época em que me parece que o Benfica faz o all-in mais a pensar nas eleições do que propriamente numa necessidade de Champions. O Benfica tem lá estado sempre. O Sporting está mais ou menos confortável. O Porto parece-me que faz um all-in para ser competitivo o suficiente para voltar à Liga dos Campeões. O Porto precisa efetivamente muito de voltar à Liga dos Campeões. Em 23-24 tivemos 3. O Braga, o Benfica e o Exato, foi o Braga com o Union Berlim e o Real Madrid. É verdade. 23-24, então foi há 2 anos. É isso. Só as últimas, só 24-25. E esta é que Portugal teve 2. A próxima também vai ter 2. Portanto, é importante que isto se registre. O que eu estava a dizer, o Porto faz um all-in este ano a pensar em Liga dos Campeões. Se não for à Liga dos Campeões, se calhar vai ter que fazer vendas significativas, mas está bem encaminhado, pelo menos para ficar nos 2 primeiros lugares. E portanto, a grande questão é as equipas vão ter que sobreviver pelo menos mais uma época com esta redução de clubes nas competições europeias, mas... pode ser, eu diria que é, na teoria, a equipa com mais capacidade, tendo em conta a competição onde está, a capacidade que tem neste momento, o Porto, a garantir que Portugal em 27-28 vai ter outra vez 3 equipas na Liga dos Campeões, porque eu estou a imaginar que chegando a uns quartos, meias finais, já não vai haver equipas dos Países Baixos nesta altura, e Portugal garante esse acesso. Renato, nós perguntámos pelo... Desculpa, deixa-me só dizer isto. Normalmente o futebol português vive deste ciclo, não é? Que é quando abre, tem as 5 equipas, as coisas não correm bem porque normalmente não conseguimos apurar-nos para a Conference League, e depois estamos vários anos a dividir pontos por equipas que já não estão. Não pontuam. E depois pontuamos mais quando temos as equipas mais fortes. Sim. E elas conseguem fazer épocas. Os problemas que normalmente temos com 6 é o que os Países Baixos nesta altura estão a ter, e nós estamos... Pois nós tivemos aquela sequência de anos onde as equipas perdiam nas fases do Arouca, o Santa Clara, o Vitória não, o Vitória conseguiu só por uma vez. Não, o Vitória foi uma vez, mas outra não foi. Só por uma vez é que uma equipa portuguesa que se apurou para a Conference é que conseguiu efetivamente chegar à fase de grupos, que foi o Vitória. É isso. Em 5 anos. Em 5 anos. Sim.
Portanto, tivemos o Rio Ave a falhar e tivemos o Arouca. Sim, eu lembro-me do Arouca, de Santa Clara, que até desce nesse ano. Portanto, eu acho que Portugal este ano está a aproveitar bem o que está a acontecer aos Países Baixos. E eu acho que, pegando aqui um pouco no que o Luís disse, eu acho que um dos grandes reforços, por assim dizer, das equipas portuguesas este ano foi de facto um Ajax e um Feyenoord bem abaixo não digo das expectativas, eu acho que ninguém espera que o Ajax de hoje faça uma grande Liga dos Campeões, mas ter mais do que 3 pontos seria naturalmente, tal como o Feyenoord, também ter mais do que 3 pontos na Liga Europa. Portanto, isso está a ser uma conjugação de fatores ótima para Portugal, portanto, boas competições das equipas portuguesas e maus desempenhos dos 2 principais ou 3 principais dos Países Baixos, e que Portugal pode dar, de facto, como o Luís dizia, quase uma machadada final neste ranking, porque ainda por cima Portugal tem muita vantagem para o país que está imediatamente atrás, que é a Bélgica. Sim. E eu não vejo os clubes belgas com capacidade para pontuarem mais que os portugueses, apesar de estarem a melhorar. O San Giloase também vai ser eliminado da Champions. E a distância também é grande. E Portugal também tem uma vantagem relativamente aos últimos anos, à última década, foi que desapareceram os clubes russos. E aqui há um tempo a nossa luta, e se calhar era uma luta mais perigosa. A luta pelo russas, 6º lugar era sempre com a Rússia. Era com as equipas russas, que eram sempre fortíssimas, principalmente o Zenit, uma altura o CSK, o Spartak, assim também, nem por isso, mas portanto Portugal pode dar essa machadada e depois tentar abrir então esse fosso, porque eu acho que os grandes dos Países Baixos atravessam uma fase de algum desinvestimento. Eu acho que também a forma como as equipas são geridas em Portugal e como são geridas nos Países Baixos é muito diferente. E eu não tenho os valores, não tenho apontados, muito menos de cabeça, mas se formos a ver os passivos dos grandes dos Países Baixos e os passivos portugueses, se calhar cá nós aumentamos bastante o passivo a apostar tudo na presença na Liga dos Campeões, eles se calhar fazem o contrário. Se calhar eles desinvestem, apostam na formação, que são muito bons e são conhecidos por isso, apostam na formação, apostam muito no mercado, muitas vezes mercado africano, norte da África, apostam muito nesses mercados menos dispendiosos, menos caros, e estão a fazer assim um desinvestimento gradual das suas equipas, mas se calhar, lá está, são gestões completamente diferentes. Se calhar os passivos, se calhar não têm. Eu acho que o Ajax é conhecido por não ter passivo, portanto explica se calhar um pouco este desinvestimento, enquanto que em Portugal... E são clubes, normalmente, especialmente o Ajax, são clubes que vivem muito das gerações, não é? Quando eles tiveram aquela geração do Frankie de Jong e não sei o que, claro. fortíssimos, e agora não se acerta sempre. Não se acerta sempre. É isso. Renato, nós fizemos aí, o que é que perguntámos aí nas redes? Basicamente pedimos à malta para olhar aqui para esta hipótese de chegarmos ao 6º lugar do ranking UEFA e perguntámos em que é que mais acreditam para que isso aconteça e porquê. A maior parte da malta falou no Porto e no Braga por causa da Liga Europa, por terem a hipótese de chegar mais longe. O Porto tem aqui um cenário, pode fazer uma gracinha importante na Liga Europa. Exatamente. Uma dessas pessoas foi, por exemplo, aqui o Pedro Alves, que diz que o Porto e o Braga devem chegar longe na Liga Europa e refere que as equipas dos Países Baixos este ano estão muito mais fracas. Depois foi muita gente a dizer que acredita que o Benfica vai fazer uma surpresa e que vai continuar e que, devido a isso, Portugal vai pontuar bastante ainda. O Dani Monteiro diz, por exemplo, que com o Karabag e o Leverkusen deviam ter sido jogos ganhos e agora com o Juventus e Real em casa acredito que possa fazer 4 pontos. Difícil, mas possível. Depois, se fosse o Real Madrid de hoje, e é que a Juventus também vai precisar e muito do jogo, em Turim. O Sérgio Ribeiro diz aqui mesmo que se o campeonato estiver controlado, acredito que o Porto vai tentar ganhar a Liga Europa. Se internamente estiver tremido, obviamente que irá dar prioridade à Liga Portuguesa. E depois temos aqui a conta secundária do Diogo, o estagiário do BA, que diz que das 4 equipas portuguesas nas competições europeias, provavelmente existe uma grande probabilidade de passarem as 4. Não parece que nenhuma delas vá quebrar o rendimento, ainda para mais com o Benfica a fazer ainda uma pequena sequência de bons resultados, mas que pode motivar e muito para chegar na hora da verdade. Diz aqui que sofrer no 0-1 em Turim para surpreender depois o Real Madrid na Luz e manda um abraço ao Zamorano de Leixões. Falta muito tempo até ao próximo jogo. É um mês e no caso de... Com o mercado... No caso de Benfica e Sporting são, salvo erro, 9 jogos até lá. Sim, Taça da Liga, Taça de Portugal, ainda há vários jogos de campeonato, claro. Sim, pode haver 2 eliminatórias da Taça de Portugal, 2 eliminatórias da Taça da Liga e jornadas todos os fins de semana de campeonato. Enquanto que as outras param, o que por um lado é bom, travam um bocadinho, por outro lado também é mau, podem estar mais frescos. Há aqui ainda um ponto mais remoto, mas imaginem este cenário, não é assim tão improvável quanto isso. É uma pena haverem um tal de Paris Saint-Germain a fazer pontos e buscar a França a pontapé. Que é,
nunca para o ano, nunca neste final de ano, mas, como eu estava a explicar no início, é a época atual e as 4 anteriores. Para o ano, quando começarmos, a Bélgica, por exemplo, vai se aproximar muito de Portugal e dos Países Baixos, até provavelmente vai começar em 6º, mas a França vai perder imensos pontos da época que deixa de contar, tal como os Países Baixos. E, portanto, França, Bélgica, Portugal, Países Baixos, vai ser mais ou menos isto o início. E Portugal pode ter algumas ambições, aspirações, até porque ainda só vai com 5 equipas, as vitórias vão valer mais. Com uma boa época no próximo ano, Portugal até pode ambicionar acabar em 5º lugar. Se Portugal acabar em 5º lugar no próximo ano, na época 28-29 vamos ter 7 equipas nas competições europeias. 4 equipas, 4 equipas diretas na Liga dos Campeões. É o princípio do fim dessas equipas portuguesas. 3 equipas diretas na Liga dos Campeões e uma no play-off em conceito. Se acabasse agora, Porto, há... Sporting, Benfica, Gil Vicente, Famalicão, Braga e Vitória. Portanto, o Minho, não sei como é que a polícia ia fazer. Íamos ter que arranjar um segundo correspondente no Minho para estes jogos. E o 8º é o Moreirense, portanto... Jesus, muito bem. Uma coisa de cada vez. É bom que, acima de tudo, em Portugal se estruture bem os próximos anos para a subsistência dos clubes, mas quem sabe se não há aqui uma janela de oportunidade. Este Paris Saint-Germain de facto estragou isto tudo. Pois, e se calhar... O problema é que algumas equipas portuguesas depois não têm estrutura para... Acaba por ser uma... que o Santa Clara, quando vai, desce. E quantas equipas? Ou andam a lutar. Sim, nós vimos o Rio Ave, que perdeu com o Milan nos penaltis nesse ano. Portanto, é uma questão de estruturar melhor o futebol. Muito bem. Vamos ver, agora só temos Europa para daqui a um mês, já em 2026. Não é? É isso. 2026. Ora bem, vamos como é que é? Desenterrado? Qual é que é o primeiro, Renato? Ajuda-me. Desenterrado. Vamos lá, tens? Tenho, sim, senhor. Nice. Meu Deus. Isto é a minha despedida do ano, portanto é o meu último episódio aqui deste ano, portanto eu tenho que sair por cima. Se é por isso, podes ganhar. Ok. Se eu souber, eu digo-te baixinho. Vou deixar só aqui o disclaimer para quem nos está a ouvir, que estes dois já sabem que o desenterrado é russo. Pronto. É russo? É verdade. Sabemos que é de nacionalidade russa. Okay. E já dissemos o Listkov e o Kariaka, não é? E não é nenhum deles. Ele joga o Kariaka? Não, nós dissemos a brincar. Não. Pronto. Então, o desenterrado tem 39 anos. 39 anos. Ainda joga. É titular na equipa onde joga. É russo, mais uma vez. É dos jogadores com mais internacionalizações pela seleção russa. Ok? Que fique já aqui. Ismailov. Claro. Não é o Ismailov. Acho que mais longe. Já jogou em Portugal? Nunca joguei em Portugal. Zirkov. Yuri Zirkov. Zirkov, exato. Não. É uma lenda da Rússia, esteve de certeza bastante presente na vossa... Pavlyuchenko. Não. Na vossa adolescência, a minha infância. Não. Ignashevich. Não. Pavlyuchenko. Calma, já disse. Eu sei a seleção russa toda. Dá mais. E aquele Mário Fernandes, lateral brasileiro? Não. Dá mais. Não, atenção, lateral brasileiro, formado no Grêmio, mas que... Não é dos Berezuski, lá os irmãos também. Zirkov, Smertin. Vencedor de uma taça UEFA, não vale mandar nomes aqui. Para! Vencedor da taça UEFA em 2004. Espera aí. Havia a regra de que davas uma pista se tu atirares, agora esperas um bocadinho. Não sabia. É vencedor da taça UEFA? De uma taça UEFA. Então é o Zenit contra o Rangers. O Arshavin não. Já não joga? Acho que ainda era a taça UEFA. 2005, 2006 é a taça UEFA ainda. Zenit Rangers, não foi a final? Não. Ok. Acho que é 5-6 ou 6-7. 6 campeonatos russos, 9 taças da Rússia, 9 supertaças da Rússia, uma lenda da Rússia, jogou sempre lá. Akinfiev. Igor Akinfiev. Ainda joga aos 39 anos. Titular do CSKA. Titular ainda. Sim. Mano, que estúpido. Igor Akinfiev. Joga onde já agora? No CSKA. No CSKA. Tu disseste que era ele disse que foste à CSKA. Ele disse que era um dos jogadores com mais traduções. Então eu pesquisei e encontrei aqui a página da Wikipédia. Como assim daí? Foste pesquisar na Wikipédia. É bem feito. Foi a primeira pesquisa que eu fiz. E que estúpido. Portanto, isto é na seleção. E portanto eu vi aqui, período de atividade. Na seleção, e eu pensei que ele já se tinha retirado e tu disseste que ele não jogava. E eu, então não pode ser o Akinfiev. Então continuei para baixo. Da seleção. E ganhou, portanto, foi com o CSKA de Moscou, voltou a ganhar uma Liga Europa. Ele não era guarda-redes quando ganharam ao Sporting. Eu acho que já era. Isso foi em que ano? 4-5. Pronto, então é 4-5. Pois. 4-5, ok. Porque depois ganhou o Zenit, uns anos depois,
O Zenit do Arshavin e do... Dani? Dani ganhou a Liga Europa? Não me lembro. Ganhou, que joga a Supertaça com o Manchester United. Tinha o Dani, não. Eu acho que eles contratam o Dani nesse verão. Okay. O Dani, jogador formado jogava no Dinamo Moscou. É impressionante. Desde a formação até agora. Para quem joga FM, sabe das muito mais bem saborosas de sempre. Akin Fiev era um dos ídolos do FM, CM. O jogador russo. Porque se chamava Igor, não é? Não, porque era mesmo incrível. E agora, as notas eram incríveis. Não entrando por era ele e o Igor nada, eu acho que as equipas russas fazem falta nas competições europeias. Sinto saudades daquela. Eu também. Não vamos entrar por aí, não é? Por aí, depois o YouTube deita abaixo. Muito bem, olha, vamos ao Isto Sim. Dá-lhe, Diogo, já que é o teu último em 2025. Então, para me despedir de 2025, escolhi um Isto Sim que eu acho que acaba por ser uma boa notícia no meio da confusão e do caos que às vezes é o futebol português, que eu venho falar do Luís Pinto, portanto o treinador do Vitória, e é o meu Isto Sim, não unicamente pelo trabalho que ele tem desempenhado no Vitória, um trabalho em crescendo, depois de passar muitas dificuldades no início, mas porque o próprio Vitória, o seu presidente, continua a confiar plenamente, portanto, a paciência que o Vitória está a demonstrar para com o trabalho do Luís Pinto não é uma paciência muitas vezes vista nos clubes portugueses, que muitas vezes começam mal e há logo chicotada sem grande paciência. E nós temos de ver que neste caso o Luís Pinto, ele apanhou o Vitória é um grande, é um gigante, tem uma não estou a dizer que é um grande português, nem um gigante português, mas o Vitória tem uma força gigante naquela região e os adeptos são muito raçudos, por assim dizer. Intensos, exigem muito, às vezes podem ser os seus primeiros adversários, pode ser a própria exigência imposta pelos adeptos ao próprio treinador e os jogadores, mas houve paciência, o Luís Pinto continua a ser, é o projeto do presidente, nota-se que ele e o presidente estão lado a lado. Teve problemas com alguns dos jogadores mais pesados no balneário. Sim, não podemos esquecer que o Vitória vendeu muita gente. Perdeu imensos jogadores. Muito perto do não final reforçou, do mercado. porque o Vitória atravessa uma fase de reestruturação, não conseguiu reforçar da mesma forma. Começou a época com alguns jogadores mais pesados, houve problemas, o Luís Pinto teve de intervir pessoalmente, falar com os jogadores, de identificar o erro, porque muitas vezes o problema não é um jogador não estar a render, mas se temos um jogador que é o nosso exemplo. Contagia, não é? Contagia. E se o nosso exemplo corre a 2 a hora num treino, se calhar os outros, os miúdos, vão ver, não, os capitães, os mais experientes, os melhores jogadores, têm que dar o exemplo. E havia exemplos que não estavam a ser melhores, houve conversas, houve frontalidade, as situações resolveram-se. E vemos agora o Vitória, que impôs a primeira derrota ao Porto, em casa, na Taça da Liga, seguiram em frente. Uma média de idades, eu não sei de cabeça, não fiz as contas, média de idades deve ser a mais baixa, portanto, tirando este fim de semana, o Nelson Oliveira não jogou e o Samu não jogou. Portanto, só o Abascal, que era o capitão, portanto, um recém-contratado ao Boa Vista, já tem 31 anos, deve ser dos poucos acima dos 25 naquela equipa. Tem jogadores que se estão a evidenciar, o Benny, gosto muito do Benny, que também vai agora para a CAN, portanto, mais uma machadada no planeamento do Luís Pinto. Uma boa notícia para o Sporting, lá está. Exatamente. E vamos ver se o mercado consegue trazer o Vitória, de certeza que não vai conseguir investir muito, mas há sempre o Vitória está negócios. A apostar nestes jogadores, não é? O Camará, o Saviolo e não sei o quê, portanto esta malta jogadores de formação de grandes clubes europeus, jogadores que o Camará tem 18 ou 19 anos. Portanto, o meu Isto Sim, Luís Pinto pelo trabalho desenvolvido, Vitória pela paciência e por acreditarem no projeto, porque acho que no fundo é isso, é assim que faz sentido. Sim. O Vitória teve uma melhora no calendário, eles jogaram com o Estoril, eles jogaram com o Aves, tem obviamente aquela vitória incrível com o Porto, empatam com o Gil que está aqui numa fase mais tremida, porque também perdeu o Pablo, e agora uma vitória com o Rio Ave também, uma expulsão cedo, não é? O calendário tem sido simpático, mas nota-se um crescimento desta equipa. É uma equipa muito competitiva. Luís. Olhem, o meu Isto Sim é um treinador. Sérgio Fonseca, o Viriato, titulei assim, que era para indicar que estava a falar do treinador do Académico Viseu. É uma antiga figura do clube, ele foi capitão do Académico Viseu muitos anos, acabou a carreira de jogador num grande, no Santarense, em 2014. É alguém que me diz
alguma coisa, porque eu quando comecei na rádio, e foi na altura na Rádio Lafões, acompanhava muitos jogos do Penalva de Castelo, em que ele era também o capitão, e tenho alguns momentos também com ele. Fico muito contente de ver esta aparição que ele está a ter no Académico Viseu, que ele chegou com o Académico Viseu em 15º, nesta altura está praticamente em zona de subida de divisão, conseguiu 19 pontos em 21 possíveis, foi o treinador do mês no mês de novembro para a Liga, e na Taça de Portugal eliminou o Gil Vicente, caiu nos penaltis contra o Aves, não sofre golos há 4 jogos, conseguiu mais um triunfo, agora em casa com o Farense, e fica esta nota. Vocês lembram-se, o ano passado, acho eu, ou há 2 anos, quando o Miguel Lopes, na altura capitão do Estrela da Amadora, foi a uma flash interview a chorar, a dedicar a vitória porque um miúdo tinha partido a perna, e uma cena assim arrepiante. Lembro-me dele estar ele tem assim um momento emocionante. É filho, o miúdo Diogo Fonseca, pertence ao Braga, ou pertencia ao Braga, é filho do Sérgio Fonseca. Pronto. Okay. Mas a minha nota é precisamente para o treinador e para este arranque brutal. Eu não sei se algum treinador em estreia nos séniores consegue ser logo o treinador do mês no primeiro mês. Portanto, notável o que está a acontecer em Viseu, e gostava muito que o Académico voltasse à primeira. Sim, Clóvis tem estado muito bem. Vamos ao isto não. Então, o meu isto não prende-se com a Taça Intercontinental, que está agora a decorrer, cuja final vai ser o Flamengo com o Paris Saint-Germain. Eu acho que é a meio desta semana, quarta ou quinta-feira é a final da Taça Intercontinental. E porquê que eu coloco no meu isto não? Porque acaba por ser uma competição muito esquisita, principalmente para os clubes mais pequenos. Por exemplo, o Paris Saint-Germain, o vencedor da Liga dos Campeões, vai diretamente à final. Portanto, aqui há uns anos ainda havia uma meia-final. Aqui há uns tempos tivemos... portanto, houve uma surpresa qualquer, um europeu qualquer que não. Caiu. Não, normalmente os sul-americanos é que já tiveram algumas surpresas. Agora não, o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, vai diretamente à final, enquanto que um Auckland City, se por acaso o Auckland City engatasse até à final, tinha que passar, portanto seriam 5 jogos nesta Copa Intercontinental. Neste caso o Auckland perdeu logo no início, contra o Clube do Egito, que perdeu agora a meia-final. Pirâmides. O Pirâmides, sim. Então, não sei se lê assim, mas eu leio. Pyramids, não sei. Pyramids, gosto mais de pirâmides. Que também eliminou o Al Ahly da Arábia Saudita, que tem recheada de bons jogadores, e perdeu agora nas meias finais contra o Flamengo. Uma forma que a FIFA arranjou de embelezar esta Copa Intercontinental foi de... As próprias meias finais e os quartos finais também são copas, também valem taças. Portanto, o Flamengo... Nos quartos de final, o Flamengo ganhou ao Cruz Azul do México. Portanto, o Cruz Azul lá ganhou a equivalente à Liga dos Campeões da América do Norte e América Central. Jogaram os quartos de finais, que foi chamado o Derby das Américas. Portanto, o Flamengo venceu o Cruz Azul por 2-1 e o Flamengo recebeu a taça, tinham um palco, tinham confetes. Portanto, o Flamengo venceu o Derby das Américas. Quartos finais, passou às meias. Jogou contra o Pirâmides do Egito, que era o Challenger Cup. Portanto, as meias finais foi o Challenger Cup. O Flamengo venceu 2-0, palco, confetes, taça. Portanto, o Flamengo na última semana ganhou 2 taças, mais a Libertadores ganhou no outro dia, mais o campeonato, e vai agora à terceira final, a verdadeira final da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain, que teve até agora a jogar o campeonato, chega na véspera, joga a final, a verdadeira... Portanto, como aqui há uns anos tivemos a Copa Intercontinental, que foi o Porto contra o Once Caldas, depois, passado uns anos, começou a haver surpresas sul-americanas, que o Corinthians venceu... O Chelsea, o Corinthians do Guerreiro venceu o Chelsea. O Mundial de Clubes não vinha acabar com isso. Não, isto continua a ser uma vez por ano... O Internacional de Porto Alegre, aqui há uns anos, foi onde o Pato apareceu. O Alexandre Pato explodiu num jogo do Internacional contra o Barcelona, porque antes, de facto, era o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Intercontinental. Depois começou a ser... Da Libertadores. Da Libertadores, desculpa. Depois começou a haver meias finais para todos, que eu lembro quando o Jesus foi com o Flamengo, o Jesus ganhou alguém na meia-final e depois passou à final, onde perdeu com o Liverpool, acho eu. Portanto, começou a haver meias finais, mas aí... O clube europeu também jogava as meias finais. O Real Madrid jogava contra o Al Ahly, etc. Agora não, agora é assim. E dá-lhe 2 aninhos e o clube europeu começa a ganhar a final já 1-0. Pois. Olha, mas isto, vou-te dizer, eles camuflam estas... Podes ganhar para aí 8 troféus numa época. É isso. Isto para a luta Porto-Benfica de quem tem mais títulos. Exato, isso era uma maravilha.
Querem acabar com a Taça da Liga, não entendo. Olha. A Taça da Liga é um troféu de borla. Para a luta, para dizer quem é que é o mais titulado, é um espetáculo. Pois. Taça da Liga e Supertaça. Não, mas o Porto não, é o Benfica e o Sporting. Não, o Porto é uma das equipas que quer, não é? O Porto e o Benfica querem acabar com a Taça da Liga. O Porto percebeu. Em comparação com o Benfica. O Benfica devia querer acabar com a Supertaça. Exato, o Benfica devia querer acabar com a Supertaça. Então, diz-me lá o teu isto não. Olha, o meu isto não, já não me lembro. Já sei, é o Passos, continua na segunda Liga, vou lá abaixo, não vou bater no Portimonense, mas podia. Bate no Passos, enfim, coitado do Passos. Neste caso, quem abraçou aquilo, até foi o mítico Giga de Passos do Twitter, uma pessoa bastante prestável até, e que no fundo está a levar com tudo, está a levar com problemas de vários anos, com limitações de vários anos. O Passos, o ano passado, se fosse à última, foi ao play-off contra o Belenenses. E este ano está em zona de descida direta, o que é de facto uma pena. Um clube que não há muitos anos toda a gente dizia que era o clube modelo, era um clube exemplar, pagava direitinho, o dinheiro que conseguia, depois investia, a mítica bancada de Diogo Jota, que não é o nome oficial, acho eu, mas que é o nome... foi batizado agora. Sim, sempre se falou dela assim, que teve a ver com a venda do Diogo Jota na altura ao Atlético de Madrid. Portanto, era um clube tão estruturado, acabou por, com estas mudanças, as SADs e depois os investidores, nunca foi um clube que, enfim, se tenha adaptado propriamente a isso. Eles foram um dos mais tardios. Aliás, eles só agora criaram a SEDUC. Não, a SEDUC já tinham. A SEDUC já tinham, criaram a SAD. Sim. E porque foram obrigados. Exato. E, enfim... Chegaram a estar numa pré-eliminatória da Champions. Verdade. Contra o Zenit, lá está, as equipas russas. No Dragão. E eu vou-te dizer... No Dragão, sim. Eu há... tinha treinador. 3, 4 épocas, se calhar mais, não sei. 3, 4 épocas, fui fazer a Passos um Passos Tottenham. Exatamente. Um play-off ou da Liga Europa ou da Conference League. Acho que era da Conference. Acho que é a primeira Conference. Tenho essa ideia. Portanto, imaginem, eu lembro perfeitamente do estádio cheio. Harry Kane. E o Passos ganhou 1-0. O Passos ganhou 1-0 esse jogo ao Tottenham do Harry Kane, que jogou, e o Son também jogou. Era para a Conference. Para a Conference. Acho que é o primeiro ano da Conference. 21-22, 21-22. É isso, é a primeira participação. Portanto, como as coisas mudam, o Passos está em zona de despromoção. Seria uma pena. Lucas Silva. Lucas Silva. Confirma-se que o Harry Kane e o Son jogaram ou não? Eu acho que o Harry Kane jogou de certeza. Já enterrei, queres ver? Não. Não? Nem um nem outro? Nem um nem outro. Então deve ter jogado depois na segunda mão. Estás a dizer na segunda mão? Não, agora estou, não é? Agora que enterrei. Agora sim. Mas acho que... Na segunda mão, Claro. Na segunda mão meter os pesos pesados todos. Só assim. Só assim. Assim também eu. Olha, o Kane. Deixa-me só dar aqui um negativo também que me saltou à vista. Minuto 88 do jogo com o Aves, com o Sporting. O Aves estava a perder 6-0 e o João Pedro tirou o Ruben Semedo, que foi completamente assobiado, e ele é um jogador que psicologicamente é frágil. Ainda agora foi a acusação de que ele está a ser alvo, é bastante dura. Expor o jogador a 40 mil pessoas a assobiarem não fez sentido nenhum. Uma substituição aos 88 minutos, ele não estava com queixas físicas, portanto foi uma opção e não foi bonito e pronto. Será que o treinador achava que ele ia ser aplaudido e quis levantar? Se calhar o treinador tinha boas intenções. Vou levantar a moral do Ruben, vai nunca ser um menino da casa. No Porto. Sim, eu sei. Estava só a tentar. Jogou. Está bem, esteve lá. Sim, não é um caso como o João Moutinho, não é? Mas não ia. Até porque ele sai. Depois houve aquela história do Gelson, que é castigado. Sim. Não gostei, era desnecessário. Ainda por cima o jogo estava completamente fechado. Foi uma substituição, entrou o Aderlan e saiu o Ruben Semedo aos 88 minutos. Pronto, o que é que ele. Vamos às tuas histórias. Sim. Força. Então, a primeira história que trago hoje é do Atlético de Madrid. Portanto, queria começar por explicar um pouco o início, porque é que eles começaram por ser azuis e brancos e depois mudaram definitivamente para o vermelho e branco, que lhes trouxe a alcunha de colchoneros. Portanto, começando pelo fim, eles são conhecidos pelos colchoneros, como o próprio nome indica e quase toda a gente saberá, porque de facto o kit deles, o azul e branco, as listas verticais, assemelha-se
ao forro dos colchões espanhóis no início desses anos. Portanto, os colchoneros que eram iguais aos colchões. E de facto os colchões eram vermelhos toda e brancos. Toda a gente, tirando eu e o Igor, e o Renato, e o Gonçalo. E o Gonçalo, ok. Portanto, toda a gente aqui, julgando pela amostra, o bandeira amarela, toda a gente sabia. Menos eu não percebo como é que perco o desenterrado para adversários que não sabem que os colchoneros... Não. Portanto, os colchões pareciam um bocado as barraquinhas da praia, que nós vemos agora azuis e brancas, Costa Nova, vermelhas. Não é? Exatamente, e é por isso que são colchoneiros. Mas a questão é porque é que o Atlético Madrid, e a imagem que vocês vão ver aí em baixo, que o Gonçalo vai passar, o Atlético Madrid muitas vezes tem kits azuis e brancos alternativos, ou a comemorar X anos da sua fundação, etc. Porque o Atlético Madrid é um clube fundado por estudantes de Bilbao, que vão para a capital, e eles eram ferrenhos do Atlético Bilbao, e quiseram formar o seu Atlético de Madrid. E como o Bilbao era azul e branco, e está a malta a pensar, fogo, outros que eram azuis e brancos e agora são vermelho e brancos. A gente está, ou seja, o Atlético de Madrid passou a vermelho e branco porque a sua equipa formadora também passou, o Atlético Bilbao. Então eu agora vou pegar no Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao foi fundado cerca de 10 anos antes do que o Atlético de Madrid, pelos tais estudantes. O Bilbao é fundado e estava a ficar sem kits azuis e brancos. E um dos seus jogadores, na altura o jogador era jogador, diretor, administrador, ia de férias a Londres. Na altura os tecidos, os textos vinham quase todos de Inglaterra. Eles disseram ao jogador, então vais de férias de Natal, quando vieste traz mais tecido azul e branco porque o nosso está a ficar gasto. Tecidos esses, equipamentos que eram do Blackburn. Portanto, o Atlético Bilbao e o Atlético Madrid eram azuis e brancos porque eram equipamentos do Blackburn. O jogador foi lá de férias a Londres, passou as férias, curtiu, divertiu-se, esqueceu-se de comprar o tecido azul e branco. Quando vinha embora, ele vem apanhar o ferry boat a Southampton, no sul de Inglaterra, logo virado para o País Basco. Ele ia apanhar o ferry, oh meu Deus, esqueci-me, ou já não tinha... Há muitas histórias. Há histórias que ele gastou tudo a beber, a comer, e depois não tinha dinheiro para os equipamentos que queria, mas eu acho que isto é aqueles mitos, mas é engraçado. Ou seja, ele à última da hora, onde ia apanhar o ferry boat, teve que se enrascar e arranjou os equipamentos do Southampton. Portanto, não vai azul e branco do Blackburn, não havia, disse ele. Chegou a casa, a Bilbao, com os kits do Southampton e teve uma sorte desgraçada, porque a bandeira da cidade de Bilbao a bandeira de Bilbao era vermelha e branca. Portanto, ele tinha essa... Sorte ou sabedoria. Portanto, teve essa defesa do seu lado. Acho que não foi muito bem aceita e nós conhecendo como conhecemos o adepto e o povo basco, que é muito ferrenho e fiel às suas origens, mas pronto, acho que lá conseguiu trocar e efetivou-se até agora como vermelho e branco. Como a equipa Gênese, o Bilbao, mudou, o Atlético de Madrid também teve então que deixar o azul e branco e adotou o vermelho e branco, que nós conhecemos até hoje. É por isso que ao longo dos anos, tanto o Bilbao como o Atlético de Madrid vão apresentando alguns equipamentos azuis e brancos, como vocês vão poder ver quem está a seguir o vídeo, alguns equipamentos azuis e brancos que é uma forma de homenagearem a Gênesis, as cores Gênesis, as origens das equipas. Portanto, fica aqui são duas equipas ligadas na sua Gênesis. Desconhecia. E o porquê de serem os colchoneiros, então, porque não sei se era depreciativo na altura a alcunha, mas de facto eram iguais, pareciam umas barraquinhas da praia. Muito bem. Portanto, como é que colchões, cama, descanso pode ser depreciativo? Sim. Pois, não sei. Também não sei. Mas podia ser ali os fabricantes de colchões, não sei. Ok. Só dormem. E agora aqui a segunda história. Vamos para o Jorge Campos. Não sei se muita gente se lembrará da lenda das balizas mexicanas, Jorge Campos, que era um jogador para guarda-redes baixinho, tinha 1,70m. Algumas fontes diziam que ele nem chegava, portanto o 00 diz que ele tinha 1,68 ou 69, algumas tinha que tinha 1,70, seja como for. Estás a ver, Igor? Tô. Se ele pode, também podes. É verdade. Portanto, desculpa. Ele não era grande para guarda-redes. 1,72 tenho. Ele em 93 foi o terceiro melhor guarda-redes para a FIFA, portanto, ele não era um guarda-redes qualquer no início dos anos 90, portanto, foi o Schmeichel, foi o Goicoechea e foi o Jorge Campos em 93. Era um guarda-redes que é mais famoso pelos equipamentos que usava, portanto, ele usava sempre equipamentos muito folclóricos, berrantes, com cores neon sempre, era o rosa, era o verde choque, o amarelo choque, o laranja. E qual era a particularidade? É que o Jorge Campos era guarda-redes e avançado, ele muitas vezes era o guarda-redes número 9. E porquê que ele era o número 9? Porque ele quando começou no Pumas, ele era o suplente. Eu agora estou aqui a ver, os números dele são estúpidos. Ele era o suplente.
Então, como ele era o guarda-redes suplente quando apareceu e era muito bom à frente, ele jogava como, apesar de ser guarda-redes, ele jogava como avançado. E marcava aos 20 e tal golos, aos 15 golos. Ele tem aqui 2 épocas onde fez mais de 22. Portanto, ele marcava muitos golos, depois foi para o LA Galaxy. Aí já se tinha colocado unicamente na baliza, mas ainda chegou a marcar no LA Galaxy. Exatamente. E era o número 9 por causa disso, porque ele também tinha o gosto. E se nós formos a ver vídeos no YouTube, ele tem vídeos a fazer lambretas por cima dos... Portanto, era aquele jogador virtuoso e tecnicista, e devia ser pequenino e rápido e marcava muitos golos. Portanto, número 9 porque era guarda-redes. E avançado. E porquê que ele tinha estes equipamentos? Porque ele sempre gostou muito de marketing e de design. E tinha um amigo dele que que fabricava equipamentos, tinha uma marca de equipamentos. E então ele fazia os seus próprios designs. Os designs, apresentava ao amigo, dizia as cores, o amigo apresentava-lhe os equipamentos e ele, de jogo para jogo, tinha sempre um equipamento diferente. Começou a ser muito conhecido, não só pelos seus dotes de guarda-redes e de avançado, como também pelos equipamentos. Patrocínios da Nike fez com que ele no Mundial 94 jogasse com equipamentos de jogador de campo, porque ele era patrocinado pela Nike e não queria deixar de ser patrocinado pela Nike, apesar da seleção do México ser por uma marca mais caseira mexicana. E ele queria jogar da Nike na mesma, não deixavam, portanto ele teve que jogar com equipamentos, aquele equipamento que parece que tem aqui uns símbolos aztecas ou maias, portanto ele jogava com o equipamento que a equipa não jogava. Se a equipa jogasse de verde, ele jogava com o equipamento away, com o branco. Porquê? Porque ele queria jogar de Nike e não deixavam, houve um braço de ferro, quiseram encostá-lo, mas lá conseguiu impor a sua, portanto ele passou a jogar com os seus equipamentos da Nike, com o emblema da marca dos equipamentos da seleção colado por cima. Portanto, o equipamento era Nike, mas por cima tinha a patch da marca que vestia a seleção. Olha fazer isto agora. É isso, é que atenção, isto é anos 90, amigos, 90. Não é anos 50. Era como se o Ronaldo, que é patrocinado pela Nike, quisesse jogar com o equipamento Nike dele, enquanto a restante seleção era da Puma. Mas pronto. O Ronaldo não, porque depois ele também tinha que ir à baliza, era chato, sim, né? Mas se calhar longe dos mil. Mas se calhar o Ronaldo era um bom guarda-redes. Ele ia tentar um pontapé de baliza direto. Não tenho dúvida nenhuma. Qualquer dia temos o Ronaldo a marcar os centrais perto para ele sair a jogar e ele tentar marcar. Outra particularidade dos equipamentos de Jorge Campos, para além de serem muito malucos nos padrões e nas cores, é que todos eles tinham a gola alta, a dizer surfer, na parte de trás dizia surfer sempre, porque o Jorge Campos era surfista. Portanto, as mangas diziam Campos, a outra dizia Acapulco, que era de onde ele era um surfista de Acapulco. Então punham uma a dizer Campos, outra a dizer Acapulco, outra a dizer surfer, com o desenho de uma palmeira. Portanto, se vocês repararem, todas elas dizem Acapulco, surfer, número 9, Campos, ou Jorge Campos nos calções também, e todos os jogos tentava mudar. O amigo dele, eu li entrevistas do amigo dele, dizia que era um desafio muito grande, porque tinha que desenvolver novos equipamentos para todos os jogos. Por outro lado, acho que o contrato com a Nike era tão bom, que compensava todo esse... E a verdade é que toda a gente fala de Jorge Campos, sim, e todos sabem, aquele guarda-redes... Ele nunca jogou na Europa. Não. México e Estados Unidos só. E agora, recentemente, a Nike relançou uma parceria Travis Scott, Jorge Campos. Portanto, temos agora esta semana imensos vídeos do Jorge Campos com o Ronaldo Fenómeno a dar camisolas que foram agora produzidas, portanto, camisolas imitação da altura, com o Fenómeno, com o Travis Scott. Portanto, estão a meter o mundo da música. E o Jorge Campos, um surfista da Acapulco, que eu não achava agora... que estava no meu cartão em 2025, Travis Scott e Jorge Campos. E desafio... Pois, é isso. E desafio a malta a ver alguns vídeos que ele de facto tinha... Ok, era o futebol mexicano dos anos 90, o futebol... Portanto, ele quando foi para o LA Galaxy foi o primeiro ano da MLS, portanto era um futebol muito diferente. Mas a verdade é que vemos um guarda-redes a jogar à frente, a fazer cabritos, lambretas, a marcar, e é engraçado. Engraçado, porque pois tenho que perguntar ao Vasco, porque o Rogério Ceni transformou-se no guarda-redes com mais golos, mas este aqui há de ter mais, este aqui tem anos de 30 e tal golos, mas não como guarda-redes, não é? É isso. Pois é isso. O Ceni era mais livres e penaltis, como o Chilaver. Yeah. Muito bem. Bem, vamos à vida. Não se esqueçam, o episódio da próxima semana não é na segunda, é na quarta, dia 24. Já explicámos o porquê. Porque vocês querem. Exatamente. E merecem. Vocês querem e merecem. E é Beiradouro. É episódio Beiradouro. E pensem também que nós vimos para cá na Consoada, portanto valorizem este produto, passem aos amigos, digam que nós somos porreiros, subscrevam, deixem um like, como é que é? Temos que decorar. Subscrevam, deem hype. Pois é, agora tem o hype. O hype mas pelo visto é só para o telemóvel, é só para a versão telemóvel, mas podem dar o hype, não consegues fazer isso no computador. Por acaso já apanhei isso. Podem dar até 3 vídeos, portanto podem dar neste e nos 2 cortes que vamos pôr a seguir.
Vamos embora. Tudo obrigado, Diogo. Obrigado. Bom ano a vocês, boas entradas, e apenas relembrar que apesar do Luís ter vencido hoje o Desenterrado, tu ainda vais na frente. A última empatamos, foi aquele que tivemos os dois muito mal, francamente mal, do Filipe Anderson, e o Luís também venceu o anterior. Portanto, de um parcial de 3-0, o Luís passou para 3-2. 3-2-1. Ele tem isto apontado. Porque eu pelo meio perdi com o Cunha, não está nas contas. Portanto, o Luís essa Cunha foi estúpida. O Luís, apesar de não ter sido campeão de inverno, promete uma forte entrada em janeiro. O Cunha adivinhou logo, não foi? Já não me lembro. Tu reparaste a volta que ele deu para dizer que está a ganhar? 3-2, mas o... É que eu não fazia a mínima ideia. O Luís passou de 3-0 para... Exato, para 3-2 porque empatámos. Mas a verdade é que está um parcial de 0-2 para o Luís e mesmo assim estás promete ser... Se calhar em janeiro vai apanhar. Tens num frigorífico lá em casa, chegas hoje a casa, apontas para mim. Não dá. Não, é que eu se calhar até estou a ganhar e nem sei, não é? Porque tu estás-me a dar a volta. Sou muito justo. Vamos lá. Vamos embora, vamos à vida. Voltaremos mais forte, voltaremos 24. a 24. Abraços.